No Ar Conversa de redação de hoje, com as participações de Eduardo Costa, Júnior Moreira e Edilene Lopes, e também a sua participação, ouvinte Tatiaia. Manda a sua mensagem de texto pra gente aqui no WhatsApp 99996-7074. Participe, mande a sua opinião. Vamos para o nosso primeiro tema. Hoje a gente começou o feriado com uma tragédia no Rio de Janeiro, onde pelo menos 12 pessoas ficaram feridas após o desabamento de um prédio. Nosso correspondente na capital fluminense, Gabriel Ribeiro, acompanha toda a movimentação, trouxe aqui pra gente no Jornal da Itatiaia as informações. Até o momento, pelo menos 12 feridos nessa tragédia. Eduardo Costa, como que você está vendo essa situação no Rio de Janeiro? Bom dia. Bom dia para você, para todo mundo, bom feriado. Eu ainda sei muito pouco a respeito, mas já é o bastante para dizer que é uma combinação de fatores, né? Nós temos uma fiscalização ineficiente por parte das prefeituras, tanto do Rio quanto de Belo Horizonte, São Paulo, dessas grandes cidades. Nós temos um Conselho Regional de Engenharia em cada estado que cuida da arrecadação, da liberação de autorização para construção e só aparece na obra, em geral, quando a coisa já aconteceu. E nós temos pessoas que são irresponsáveis, ou porque profissionais e admitem fazer errado, ou porque não são profissionais e erguem um prédio mesmo assim. Se não houver uma boa combinação de ferragem, de cimento, de areia e outros produtos, vai cair. Esse é um negócio lógico. Se o ideal é que tenha tanto de ferragem, que o concreto esteja em tempo, que o cimento seja na base de, por exemplo, 1:2, ou seja, um saco de cimento para 2 de areia, bota 6, 7. É igual o viaduto Guararapes. Cai, Alessandra? Pois é, Edilene, você que já acompanhou muitas dessas tragédias em loco, inclusive essa que o Eduardo citou, né, do viaduto dos Guararapes. Para você também é isso, uma conjunção de fatores? Bom dia. Bom dia, Alessandra, bom dia a todos. O Eduardo falou e disse, é uma conjunção de fatores. A gente acompanhou diversas tragédias, inclusive também nas periferias. No caso do Rio de Janeiro, a informação é de que o prédio foi construído pela milícia. A milícia, todos sabem, é um poder paralelo, armado, e chega na comunidade onde o Estado não chega e não faz parte do poder público. Então é algo grave. O poder público tem dificuldade de entrar nas vilas e favelas no Rio de Janeiro. Então traficantes e milicianos tomam conta e, como a gente percebe, não tomam bem, porque a população sofre muito com isso. Então as construções são feitas de forma desordenada, a prefeitura não dá conta de fiscalizar, não há um planejamento urbano. No Rio de Janeiro, nesse caso, segundo as informações que a gente tem até o momento, construções da milícia. Mas aqui em Belo Horizonte, por exemplo, que não tem isso, as comunidades constroem as casas como podem. Os pedreiros, que conhecem muito, constroem também, mas é preciso, como o Eduardo disse, um cálculo. E aí a família vai crescendo, vai fazendo aquele puxadinho, um andar em cima do outro, uma hora a estrutura não aguenta, cai e tem essas tragédias como essa que ocorre agora no Rio de Janeiro. Agora é a hora dos heróis, né, Alessandra Mendes? Os bombeiros fazendo o trabalho deles, aqui em Minas Gerais fazem um trabalho brilhante, no Rio de Janeiro também o fazem, sempre o fazem, é da natureza dessa profissão, é um trabalho de muita entrega e agora é aguardar que de fato a situação seja a menos pior possível, porque vidas estão envolvidas, né? Isso, eu quero ouvir o Júnior também sobre esse assunto, mas antes a gente volta lá para o Rio de Janeiro para saber como é que está o trabalho desses heróis, dos bombeiros neste momento, no trabalho de resgate a essas vítimas nesse prédio que caiu. Eu volto a falar então com o Gabriel Ribeiro. Gabriel, quais que são as últimas informações por aí desse trabalho? Pois é, Alessandra, como bem pontuaram o Eduardo Costa e a Edilene, uma possível conjunção aí de negligência com o avanço desses grupos paramilitares, as milícias do Rio de Janeiro, acabou culminando nessa tragédia da manhã de hoje. E em relação aos bombeiros, o trabalho deles nesse momento, acredite você se quiser, não é só um trabalho de resgate das pessoas que podem estar sob os escombros desse prédio que desabou na manhã de hoje na comunidade do Rio das Pedras, na zona oeste da cidade, e que é comandada pela milícia que atua nessa região. O trabalho do Corpo de Bombeiros nesse momento também é de convencimento para a retirada das pessoas que moram em prédios próximos das suas residências. Essas pessoas, apesar de terem acabado de ver um outro prédio da região
desabar, elas se negam a sair das suas residências com medo de não poderem voltar para os locais que também podem estar condenados a essa altura. Bem, em relação ao resgate, já se sabe até o momento que 3 pessoas foram resgatadas feridas e outras 3 pessoas seguem sob os escombros. Essas 3 pessoas já foram localizadas, são um homem, uma mulher e uma criança, possivelmente da mesma família. A informação inicial de 12 pessoas feridas foi descartada agora há pouco pelos bombeiros, que deram esse novo informe. Portanto, atualizando, 3 pessoas já resgatadas, outras 3 pessoas sob os escombros nesse momento. Até agora não se sabe exatamente se esse prédio tinha alguma regularização da prefeitura, que também ainda não informou sobre a sua regularização. O edifício caiu por volta das 3:30 da manhã, de acordo com testemunhas. A gente lembra aqui que a região de Rio das Pedras, onde fica esse prédio, é controlada pela mesma milícia que domina a comunidade da Muzema, próxima dali, também na Zona Oeste, onde 24 pessoas morreram após o deslizamento de um prédio em 2018. As construções irregulares feitas por grupos paramilitares são as maiores preocupações das autoridades ligadas ao urbanismo do Rio de Janeiro na atualidade. Alessandra. Obrigada, Gabriel. Lembrando que a gente, ao longo da programação, vai voltar com esse assunto. Vamos atualizar essa situação desse prédio que desabou no Rio de Janeiro, onde o trabalho do Corpo de Bombeiros segue, Júnior Moreira. Trabalho esse que, como o Gabriel lembrou pra gente, não é um trabalho apenas de socorro, né? É um trabalho de convencimento também para essas pessoas saírem de casa, dado ao risco dessa situação. Esse filme a gente já viu por aqui também. Pois é, Alessandra. Bom dia para todo mundo. Bom dia para Edilene, para Eduardo, que estão chegando ao Conversa de Redação. Olha, é exatamente esse ponto que eu queria tocar. Acho que tanto a Edilene quanto o Eduardo, eles já falaram bem sobre essa questão construtiva, né? De querer baratear a construção, colocar em lugares ali que a estrutura não pode receber mais andares. Mas o caso da saída não só agora, Alessandra, mas é uma tragédia que poderia inclusive ter sido evitável no sentido do número de pessoas feridas. Eu estava aqui de madrugada e acompanhava toda essa movimentação no Rio de Janeiro. Os estalos nesse prédio, os estalos começaram às 2h da manhã, né? Então acho esse que é o alerta. A gente sabe que as pessoas que estão ali têm os pertences, as pessoas, talvez a única coisa que eles têm na vida é aquele lugarzinho ali que eles estão morando, mas em qualquer sinal, gente, independentemente se for um estalo do prédio por ser, nesse caso, uma construção mal feita, se for um estalo por causa de uma movimentação de terra, por causa de um período chuvoso, no primeiro sinal que a estrutura dá, as pessoas precisam deixar esses locais, né? A estrutura não cai de uma vez. Nunca cai. Eu lembro muito do Coronel Alexandre Lucas falando sobre isso. A estrutura sempre dá sinais, a casa, o prédio, o galpão, sempre sinais que aquela estrutura vai desmoronar. E nesses primeiros sinais, nós como moradores, independentemente de onde estivermos, precisamos tentar ler esses sinais e a partir daí tomar algumas ações. Nesse caso, a ação às 2h da manhã, estalos fortes sendo ouvidos por moradores, poxa, é deixar aquele local e tentar abrigo em outro lugar, ou então ficar até o relento. Mas não pode perder a vida ou ficar gravemente ferido, como aconteceu no Rio de Janeiro. E aí a gente vê o Gabriel falando dessa situação. A tragédia já aconteceu, as pessoas deveriam aprender com o que aconteceu durante a madrugada, ainda insistem em ficar nesse lugar. Repito, eu entendo, né? A questão de pertencimento, toda a questão envolvendo os pertences, as coisas que tem. Mas nesse momento a vida é o bem mais precioso. Pois é, o Júnior falou aí em sinais, também em fiscalização. Nosso ouvinte, o César Toledo, do bairro Concórdia, falou que, pegando o gancho nessa questão da fiscalização, CREA e SUDECAP são mais que fantasmas arrecadatórios para nós engenheiros, no caso, o ouvinte César Toledo, que é engenheiro, também mandando a sua mensagem. Agora a gente vai falar sobre a questão de saúde e CPI da pandemia. O Conselho Federal de Medicina condena as atitudes de senadores contra médicas ouvidas pela CPI da pandemia, Edilene. O que você achou dessa manifestação do CFM?
Pois é, Alessandro, o tom da CPI já é um tom que está muito alto e a gente acompanha em diversas situações que quando as participantes ou o alvo, né, do debate ali naquele momento é a mulher, às vezes o tom costuma ser mais alto ainda. Então eu acho que o Conselho Federal de Medicina fez bem, o tom da CPI é alto, a CPI é uma CPI midiática, como nós temos acompanhado. Ainda bem, a população tem gostado de política e tem também acompanhado. Ontem nós tivemos a participação da infectologista mineira, Luana Araújo. Ontem de manhã, 24 horas, ela tinha 11 mil seguidores. Nesse exato momento, Alessandra, ela tem 144 mil seguidores no Instagram. Ela virou um assunto no Brasil. Então é isso, a CPI ela é midiática, as pessoas estão acompanhando, os senadores têm seu eleitorado, eles têm que fazer a cobrança, esse é o papel da CPI, mas ali em frente às câmeras com o Brasil inteiro acompanhando, eles sobem o tom para mostrar que a cobrança está sendo feita e às vezes sobem demais, o que não deve acontecer porque não pode ser desrespeitoso de forma nenhuma com nenhum dos participantes, seja ele lá na condição de investigado, na condição de testemunha, qualquer que seja a condição, assim como nós repórteres respeitamos todos os nossos entrevistados, sejam eles quem forem, também os senadores devem fazer o mesmo. As pessoas estão ali para prestar esclarecimentos e não para se sentirem humilhadas, né, ou algo do tipo. Então eu acho que o tom tem que ser um tom respeitoso. Certamente o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, oficialmente recebendo essa mensagem, deve ter uma conversa com os parlamentares e a gente tem que considerar também que a maioria esmagadora do Congresso e do Senado é composta por homens. Nós temos 47 senadores, apenas 7 são mulheres. A comissão tem 11 integrantes, 7 deles são integrantes que não são suplentes, são os titulares. Não havia nenhuma mulher participando oficialmente, depois que deu muita polêmica, a representante da bancada feminina compõe oficialmente esse grupo. Então é uma situação também que se tem muitos homens e poucas mulheres, é um debate que tem que ser feito, o CFM está certo. Eduardo, na sua avaliação, a cobrança passou do tom? Alessandra, eu acho um absurdo completo qualquer jornalista, qualquer senador, qualquer pessoa, principalmente se for do governo, defender o chamado tratamento precoce sem comprovação científica. Mas acho igualmente um absurdo eu dizer para a médica Yamaguchi ou qualquer médico o que ele vai receitar para os seus pacientes. E eu vou confiar sempre na relação minha com o médico, ninguém deve se meter nisso. Esse é um ponto. Agora, com relação ao tratamento que dera a doutora, era de se esperar. Os caras não querem apurar, os caras querem se mostrar. E eu não vi, que eu não tenho paciência, mas eu tive muitos pedidos pela internet, lá no Instagram, pelo e-mail, para que a gente defendesse a doutora que foi humilhada, principalmente por um senador chamado Otto Alencar. A única coisa que eu posso dizer mesmo para fechar a prosa, Alessandra, se amanhã a CPI me chamar por qualquer razão, eu já levo escova de dente e os remedinhos que eu tomo para tireoide e colesterol, porque eu tenho certeza que eu saio da preso com o que eu vou dizer para Renan e outros. Pois é, não é só você que está achando demais, Eduardo. O ouvinte Micael Matias, de Contagem, diz que o Conselho Federal de Medicina está mais que certo em repreender os senadores que em nada representam a população. Júnior, como é que você viu essa cobrança do CFM? Você também levaria um remedinho aí para a CPI? Conseguia ficar meia hora lá, Alessandra, com Renan Calheiros querendo dar lição de moral em mim. Eu acho que o Eduardo tem razão no sentido de separar as duas coisas, né? Uma coisa é a forma que os senadores estão tratando os depoentes ali na CPI e outra coisa é o conteúdo das médicas citadas pelo CRM, né? O conteúdo das duas é muito questionável, não é pouco questionável, não. Pelo que apontam os estudos, é muito questionável o que elas defendem, como cloroquina, até hoje, né? A gente discutindo esse assunto, cloroquina aqui no Brasil. Outra coisa é o tratamento e a forma que os senadores estão inquirindo, as pessoas estão indo lá. Poxa, independentemente de ser mulher, homem, político ou não, médico, enfim, não interessa, seja qualquer pessoa que estiver ali, né? Precisa esperar que a pessoa responda as coisas. Eu acompanhei alguns depoimentos, a pessoa não consegue completar uma frase. Ontem a doutora Luana ainda conseguiu, porque ela é muito assertiva, né? Ela é muito firme, em alguns momentos até atropelando os senadores. Espera aí, eu vou terminar, né? Agora a doutora Nise é um pouco mais tranquila, né? Um pouco mais calma. E os senadores atropelaram, né? Uma falta de educação completa para dizer o mínimo. É uma coisa. A outra coisa é o conhecimento da doutora Nise. Eu vi boa parte do depoimento, eu fiquei um pouco assustado com a falta de conhecimento, principalmente nessa hora das perguntas do senador Otto Alencar, que também é médico,
né? Eu fiquei um pouco constrangido, aquela questão de vergonha alheia, né? Agora o tratamento, do jeito que está sendo feito, precisa ser realmente revisto, conversado, e eu acho que o Rodrigo Pacheco, que é um homem muito educado, acima de tudo, né? Deve tentar contornar essa situação ali com o chamado G7 lá da CPI, né? Bom, já que a gente está falando de pandemia, vamos seguir na pandemia, mas agora numa outra área, que é a vacinação. O Eduardo, o uso de seringa errada pode ter causado a perda de milhares de doses de vacina aqui em Minas, Eduardo? Pois é, isso em Juiz de Fora. Em Campo Belo, na região mais central, uma enfermeira, mesmo a filha da pessoa que está sendo vacinada, filmando, ela aplicou ar no braço da pessoa. Somos humanos, Alessandra. Somos humanos. É isso. Ô Júnior, você acha que nessa situação aí que a gente tem de falta de vacinas ainda, fica mais complicado ainda nesse cenário, perder doses? Alessandra, é inadmissível. É um dos produtos mais escassos que tem no Brasil, acho que mais escasso do que ouro. É a vacina, todo mundo em busca dessa vacinação. Na bula do medicamento está escrito: a agulha tem que ser de tantos milímetros, né? Por que tem que ser de tantos milímetros? Porque, poxa, os cientistas que produziram ali aquele frasquinho para colocar a vacina disseram que precisa ser desse jeito para ter o maior aproveitamento da vacinação. E as prefeituras, como aconteceu em Juiz de Fora, se não me falha a memória, eu li sobre isso, aconteceu agora em Ribeirão das Neves, simplesmente usam outras seringas maiores que faz acontecer esse desperdício. E eu quero lembrar o ouvinte da Itatiaia que foi um assunto que há uns 2 meses, mais ou menos, foi muito discutido, diversas prefeituras acusando o Butantan de que as vacinas, que os frascos tinham menos vacina do que o indicado, né? Acho que talvez o problema pode estar aí também, né? Nesse tamanho da agulha que está complicando. Agora, gente, no momento desse, perder essa quantidade de doses de vacina é no mínimo, eu não posso chamar de crime, mas é no mínimo muito complicado, é no mínimo uma displicência muito grande, e isso precisa ser apurado. Precisa ser apurado de forma contundente. Poxa, se tem um secretário de saúde, se tem uma pessoa responsável ali pela vigilância de vacinação naquele momento, o mínimo que ela tem que fazer é pegar a bula da vacina e ler e saber qual seringa deve ser usada. Não pode ser usada qualquer uma, né? É o mesmo que acontece no trânsito, né? A pessoa vê uma placa de 60 km por hora e fala: não, mas eu posso rodar mais de 80. Não, cara pálida. O engenheiro que fez aquela situação ali e colocou 60 km por hora é porque aquela curva ali precisa ser feita de forma mais lenta, ou porque tem uma outra curva mais na frente, né? Da mesma forma, se colocou 3 milímetros na agulha, precisa ser usado de 3 milímetros porque tem um motivo para aquilo ali. Ninguém coloca, Deus dará, um tamanho de vacina para achar bonito, né? Tudo tem um sentido na ciência, nas construções, então isso precisa ser muito bem observado. E um secretário de saúde que não faz isso precisa ser cobrado. Edilene, tá faltando controle, cobrança, os dois? Uai, Alessandra, a gente sabe que a lida com a pandemia é trocar o pneu com o carro andando, é tudo muito novo, mas a vacinação demorou, então os municípios tiveram certo tempo para pensar como seria a operacionalização disso. Fato é que 10 mil vacinas é muita coisa. Eu não sei se todos lembram, Belo Horizonte precisou de 16 mil vacinas para completar a vacinação da Coronavac para idosos ou pessoas com 67 anos, e elas ficaram esperando 2 semanas porque faltavam 16 mil doses, ou seja, 10 mil doses é vacina demais, tem que ser investigado, tem que ser apurado, e é tudo muito criterioso, né? É um momento que não se pode perder uma quantidade como essa. Pois é, os ouvintes também estão participando, dizendo que não tem condição de perder vacina nesse período, né, em que a gente precisa de vacina e que o andamento da vacinação ainda não está contento, não está chegando para todo mundo, mas vai chegar se tudo der certo. E o sinal eletrônico já marca 8h59. O Jornal da Itatiaia termina por aqui, hoje com a apresentação de Alessandra Mendes e Júnior Moreira. E você segue acompanhando a gente na programação. Ao longo do dia a gente traz mais informações para você, não apenas da vacinação. No dia a gente traz mais informações para você, não apenas da vacinação, da pandemia, mas também seguimos acompanhando essa situação no Rio de Janeiro, com um prédio que desabou e deixou ao menos 12 vítimas.